história, né? Getúlio Dornelles Vargas, opa, Dornelles Vargas, aposto que você não sabia esse nome aí. É o Getúlio Vargas que a gente está falando, porque eu não sabia, eu fiquei sabendo lendo, estudando, respondendo essa questão aqui. Então, Getúlio Dornelles Vargas chegou à presidência do Brasil a partir de um movimento que a maioria dos historiadores denominou como Revolução de 30. Porém, há historiadores como Edgar de Deca que chamou esse movimento de O Silêncio dos Vencidos. Após assumir o poder em 1930, Vargas permaneceu como presidente do Brasil até 1945, sendo esse período marcado por muitas contradições. Como características desse período, de 1930 até 1945, podemos destacar, além da criação da CLT e a Voz do Brasil, daí a gente tem uma série de opções ali. Galera, vamos contextualizar aqui um pouquinho antes, vamos falar sobre Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas, ele é do Rio Grande do Sul. O que acontecia antes, né, da eleição, teve uma eleição de 1930, antes dessa eleição de 1930, antes existia a República do Café com Leite. Então, as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais era que mandavam. Só que eles se revezavam no poder. Um mandato era do pessoal de São Paulo, outro mandato era do pessoal de Minas Gerais. Um mandato era do pessoal de São Paulo, outro de Minas Gerais. Por isso, café com leite. O café representando São Paulo e o leite representando Minas Gerais. Então, era essa galera que mandava, né? O Getúlio era de fora. Só que o que aconteceu? Um pouco antes de uma eleição, né, que estava a turminha de São Paulo, né, porque vamos pensar o seguinte, em 29 ali estava uma crise, estava com um problema, teve a quebra da bolsa lá de Nova York, e a gente exportava café na época, só que ninguém, estava todo mundo sem dinheiro, então as vendas do café despencou. O que aconteceu? Na época que foi o mandato do pessoal de São Paulo, era para indicar o pessoal de Minas, só que o que os caras fizeram, os caras de São Paulo? Indicaram São Paulo de novo. Né? Então o pessoal de Minas Gerais ficou louco, falou, o que é isso? E o esquema nosso aqui, a parceria, e o São Paulo Minas, e o café com leite. Só que o pessoal de Minas não deixou barato. O pessoal de Minas começou a se organizar, né? E pediu ajuda lá do pessoal da Paraíba, que também estava meio esquecido, e fez um esquema lá com o pessoal da Paraíba, e o pessoal da Paraíba lançou o João Pessoa como vice. E fechou uma parceria com o pessoal do Rio Grande do Sul também, e colocou cabeça de chapa, o presidente, para candidato a presidente, o Getúlio Vargas. E ainda com uma turminha ali de São Paulo, uns dissidentes de São Paulo também. Então eles estavam com um grupo bem forte, né? Só que rolou a eleição, foram lá e perderam. Perderam a eleição para a turma do Washington Luiz, né? E perderam a eleição e daí foi aquele tumulto, porque assim, como eles perderam a eleição para o pessoal do Washington Luiz, ia ter perseguição, e realmente começou a ter perseguição em relação aos deputados da Paraíba, né, de Minas Gerais, porque eles montaram uma chapinha para tentar concorrer e perderam. Só que o Getúlio Vargas não estava disposto a engolir isso daí quieto. Só que ele era frio e calculista, ele ficou esperando o momento certo. E o que aconteceu? Mataram o João Pessoa lá na Paraíba. Cara, o Getúlio Vargas pegou e jogou no microfone em todos os jornais falando que quem matou foi o pessoal de São Paulo que matou. Começou a incendiar o Brasil, falando que quem mandou matar foi a turma de São Paulo, a turma do Washington Luiz, né? Então o que aconteceu? Só que na verdade tem uma outra história aí, tá? O João Pessoa, ele era governador lá da Paraíba. E ele começou ele mexeu com os coronel, e o pessoal dos coronéis lá não brinca não, eles mandam matar mesmo. E como é que ele fez? Ele chegou e os coronel, eles passavam, exportavam as coisas usando o porto do Recife. Ele falou, não, vocês vão usar o meu porto agora que eu construí, só que vocês vão ter que me pagar. E mexeu com imposto, mexeu com essas coisas, é uma história meio mal contada, mas mataram o João Pessoa. E o Getúlio Vargas, que não é bobo nem nada, aproveitou essa história para incendiar e tumultuar tudo. E ele começou a mexer, a conversar com o tenente daqui, sargento dali, major de cá, e fez uma ajuda, fechou uma turma boa de militar, ele se aliou aos militares. Então, ele falou, cara, vamos tomar o poder, nós perdemos, mas nós vamos tomar o poder. Então, conversou com o pessoal lá de cima, lá do Nordeste, pessoal do Sul, e eles foram todo mundo em direção ao Rio de Janeiro para tomar o poder. E a coisa veio tão bruta, que quando eles estavam chegando, o Washington Luiz ficou com tanto medo. Ele falou, cara, não teve nem guerra. O pessoal só chegou e falou, ó,
dá licença aí que tá chegando o Getúlio Vargas e ele vai sentar na cadeira, ele vai virar o presidente. E foi assim, ele basicamente tomou o poder. E perceba o seguinte, ó, o Getúlio Vargas, ele tem muita história aqui no Brasil, tá? Ele era um cara que, olha, ele ficou de 1930 a 45, 15 anos. Isso é muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. Depois ele volta ainda, lá na frente ele volta no poder. Mas vamos lá. Então, o que a questão quer saber? Podemos destacar, nesse período aqui do Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, além da criação da CLT. CLT é a consolidação das leis trabalhistas. Então, é um monte de direitos, né, de relação trabalhistas que tem, muitas que vigoram até hoje, né? Entre patrão e trabalhador, entre empresa e funcionário, esse tipo de coisa. E a Voz do Brasil. A Voz do Brasil também é um horário lá de rádio, que tem até hoje também, no dia de semana, tem um horário lá que para questões informativas e tudo mais. Beleza? Então vamos lá. A letra A fala assim, ó, construção, além disso, né, nessa época, o que teve então? Vamos lá. A construção da CSN. O que é a CSN? É a Companhia Siderúrgica Nacional, tá? Beleza, a Companhia Siderúrgica Nacional foi bem nessa época, sim. Então tá certo. Vamos falar um pouco sobre a Companhia Siderúrgica Nacional. Antes da Segunda Guerra Mundial, né, o Brasil tinha que tomar uma posição. Se ia para o lado da Alemanha nazista, né, ou por lado dos aliados. E, pasme, né? Não sei se você sabe isso, mas o Getúlio Vargas, ele flertava muito com o nazismo antes, tá? Então ele tinha uma tendência de se aliar, de se alinhar com Hitler. Porém, o tio Sam foi mais esperto, foi lá e negociou com o Getúlio Vargas, falou, cara, vamos criar uma companhia siderúrgica nacional, nós vamos investir dinheiro, vamos dar um know-how para vocês, vamos ensinar vocês como é que faz para vocês poderem aí beneficiar alumínio, aço e tudo mais. E daí, então, o Getúlio fechou com os americanos, né? Tanto que depois mandou lá os praças lá para a guerra, né? Para invadir lá para a Europa, para ajudar, né? E então, tá, beleza. Mas ali, ó, interventores nos estados. Interventores nos estados, sim. Quando o Getúlio tomou o poder, ele colocou um interventor, a maioria deles tenentes, né? Para ficar de olho nos governadores. Então, cada estado tinha um interventor. Os militares que ficavam de olho lá para passar a letra para o Getúlio. Falar, não, aqui está tudo certo, não, aqui está com problema, estão seguindo as ordens, não estão seguindo as ordens. Então, era o pessoal que ficava lá de olho. Construção da Petrobras. Não, construção da Petrobras não é nessa época, tá? A construção da Petrobras, eu tenho até a data aqui, é 3 de outubro de 1953 é a data de fundação da Petrobras, tá? Então tá errado. Então essa daqui tá errado porque eu vou cortar de vermelho aqui o que tá invalidando aqui. A construção da Petrobras tá errado, não é dessa época. Ele tá perguntando dessa época, de 1930 a 1945, tá? Então aqui, ó, a letra B. Construção da CSN, beleza? Interventores nos estados, beleza? Construção da CSN tá repetido, mas ó, eu peguei exatamente do jeito que estava na prova. Na prova saiu repetido, tá? E Constituição do Salário Mínimo. Então é a letra B. A letra B é a correta. Também antes não tinha essa de salário mínimo não, né? Cada um pagava, era uma negociação, né? O cara pagava o quanto queria, digamos assim. Depois ele instituiu o salário mínimo. Vamos ver o que tem de errado nas outras ali. Na C fala ali o surgimento do tenentismo. Então o que foi o tenentismo? O tenentismo foi antes, tá? O tenentismo é do início da década de 1920. O tenentismo é antes daquela época lá, então. O tenentismo eram vários tenentes, né, e capitão. A maioria eram tenentes, oficiais de baixa patente que fizeram um movimento dentro do exército lá para adquirir mais direitos, mais vantagens e lutar por um monte de coisas lá, e eles conseguiram. Tanto é que no governo, nesse governo aí do Getúlio Vargas, eles ganharam muito espaço, tanto que os interventores, a maioria deles era tenente, tá? Porque eles ajudaram também a tomar o poder, né? Então eles tinham em contrapartida, receberam vários cargos, né, de importância no governo. Aqui, e a letra D, a construção da Petrobras está errado. Beleza? Pessoal, isso aqui é só uma questão, tá? Que caiu. Tem várias questões, é uma questão de história. Para quem quiser, quem tiver interesse em adquirir o curso completo, que tem todas as questões resolvidas passo a passo, comentadas, tantas de matemática, história, geografia, ciências, tá? De todos os anos anteriores, fala comigo, entre em contato, manda uma mensagem que a gente conversa aí, beleza?